Como vai, gente? Tudo bem? Espero que vocês estejam se protegendo contra o Covid aí. Mais uma aula de História do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. O conteúdo, que a gente está trabalhando é sobre a República Velha ou República da Espada. São conceitos de pós-império, mas um conceito antigo ainda, no qual algumas oligarquias queriam transformar e modificar o país. Já falei para vocês que a insatisfação de alguns latifundiários e de alguns empresários daquele período não queriam que permanecesse o império devido às grandes taxas, grandes taxações que o império fazia sobre as coisas que eram vendidas, iam daqui do Brasil para o exterior. Então a gente vai falar agora de algumas características da República Velha. Todo mundo sabe que existiu o domínio das oligarquias, ou seja, o que vem a ser uma oligarquia? Governos de poucos, E eles exerciam no país uma grande, eram pequenos grupos, mas com um grande poder, um grande poderio, econômico e político no país. O controle das oligarquias no Brasil dava-se por meio de práticas conhecidas como mandonismo, coronelismo e clientelismo. O mandoísmo é o nome que se dá ao controle exercido por determinadas pessoas sobre outras, por possuir grandes posses de terra, por mandar em alguns estados. No caso, a República Velha tinha grandes proprietários que exerciam influência sobre a população local, ou seja, o medo. O mandoísmo era basicamente o medo. Mas nós também tínhamos o coronelismo, que era a prática do coronel, ou seja, o grande proprietário de terra que exercia seu domínio sobre as populações locais também. O mandoísmo e o coronelismo, eles são muito próximos porque não deixa de mandar, não deixa de julgar sobre as pessoas da cidade, do município, ou até mesmo das grandes populações. Existiam vários coronéis. Então, para que eles pudessem conquistar os votos, eles tinham o poder, que era necessário para atender os interesses da oligarquia. Eles tinham que atender aos interesses. Era um jogo de eu te dou um pouco e você me dá um pouco também, que existe até hoje, a gente sabe disso. A conquista de voto da população local acontecia, por exemplo, por meio de distribuição de cargos públicos que estavam sob o controle do coronel também, pela intimidação, ou seja, muitos deles tinham os cangaceiros deles lá, os homens que detinham aquele controle e trabalhavam sob intimidação. E nós também tínhamos o clientelismo, que é a troca de favores que é praticada entre os atores politicamente desiguais. Ou seja, você é um político do primeiro escalão e tem a política do segundo escalão. Era quem tinha mais dinheiro, mantinha sempre aquele patamar. E essa prática, que era precisa da figura do coronel, fazia acontecer dentro dos estados essa política. Outro ponto importante sobre a Primeira República é o que se diz respeito às duas práticas bastante conhecidas, que era a política do café e a política do leite. Eram duas oligarquias diferenciadas, a do café em São Paulo, a do leite em Minas Gerais, mas era uma política em que eles mandavam e manipulavam até mesmo os governadores de estados. Esse mecanismo dava sustentação ao domínio político das oligarquias. Mas você tinha também a política dos governadores, ou a política dos estados, que foi criada durante o governo de Campos Salles
e que estruturou o funcionamento de toda a política brasileira durante o período da República Velha, né? Essa atuação foi responsável por consolidar uma aliança entre o Executivo e o Legislativo ao longo da República Velha. Essa política, né, do governo federal dava seu apoio às oligarquias mais poderosas de cada estado como forma de reduzir as disputas locais entre diferentes deputados, ou, pelo menos, orientá-lo e apoiar as pautas que eles queriam que fossem aprovadas entre o Executivo e o Legislativo. Então, basicamente, tá, a gente vê que sempre houve esse problema de política, de politicagem, de trocas de favores, desde lá, quando era Império, e a mudança para a República. Para essa política dos governadores, para que elas dessem certo, o coronel era uma figura essencial dentro dos seus estados, né? Uma vez que todo o arranjo para conquistar os votos, para eleger os deputados das oligarquias, era feito por essa figura, a figura do coronel, porque ele que mandava, ele que intimidava, né? Ele utilizava o seu poderio financeiro para exercer a pressão. E os eleitores tinham que votar nos candidatos desejados. A intimidação dos candidatos ficou muito conhecida naquele período como o voto de cabresto. Ok? Então, a gente vai dar uma finalizada nesse texto e na próxima semana a gente vai dar continuidade e vamos fazer aos poucos para que vocês possam, tá, amadurecer todas essas ideias e todas essas fases, ok? Então fica com Deus, até a próxima.